Nas adições de alcenos, a gente não vai ver agora uma substituição. Alguém vai e substitui um hidrogênio, que alguém recebe esse hidrogênio que sai. Não. Aqui, o que vai acontecer é que a dupla do alceno vai abrir e vão entrar dois ligantes aí. Quais são os tipos de... Quem são os dois ligantes? Quais são os tipos de adição importantes de alcenos? Halogenação, que entram dois elementos da família 7A, e hidrogenação, que entram dois hidrogênios, hidratação, que entra um hidrogênio e um OH da água, a lidrificação, os dois são um hidrogênio e um elemento 7A. Muito bem, perceba que na hidratação e na alidrificação, os dois que entram são diferentes. E quando dois diferentes entram na adição de alceno, a gente tem que respeitar a regra de Markovnikov ou a regra de Karash. Se não falar nada, é a regra de Markovnikov. A mais comum é a regra de Markovnikov. Markovnikov tem um monte de jeito de escrever. Eu resolvi escrever desse jeito aí. Tá bom. Na regra de Markovnikov, quando você tem a adição de espécies diferentes, no caso da água, hidrogênio é diferente da hidroxila, e no caso da hidrificação, hidrogênio é diferente do halogênio. Quando você adiciona dois diferentes para abrir essa dupla, a regra de Markovnikov diz que o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Para esses dois casos, quando eles entrarem, os hidrogênios se ligam no carbono mais hidrogenado do alceno, que está fazendo dupla, né? Lógico. Então, o mecanismo da adição, da adição de alcenos é o mecanismo de adição eletrófila. Muito bem. No caso da halogenação, da hidrogenação também. Então perceba que aqui, ó, na halogenação e na hidrogenação vai ter uma cisão heterolítica. E um dos lados vai ficar com os dois elétrons, o outro lado vai ficar positivado. Ele que faz o ataque eletrófilo na insaturação do alceno. Então aqui um exemplo já com ligantes diferentes. Eu coloquei aqui um ácido bromídrico. Então perceba, é adição eletrófila. Ocorre uma cisão heterolítica, um fica positivo, o outro fica negativo. E esse hidrogênio aí é que vai fazer o ataque eletrófilo à dupla ligação, a região de densidade negativa, o ataque eletrófilo. Muito bem. Aí, então, o que acontece? Na regra de Markovnikov, comumente o que acontece é que esse hidrogênio positivado vai atacar o carbono mais negativo. O carbono que tem mais hidrogênio está com um número de oxidação menor. E aí, ele vai, que nem lá na substituição eletrófila, no caso dos aromáticos, ele vai puxar esses dois elétrons para ele, o hidrogênio. Olha lá, puxou os dois elétrons para ele. Mas desses dois elétrons, um era do outro carbono. Ah, foi tudo para o hidrogênio. Então esse carbono ficou momentaneamente positivado. E isso configura uma substância intermediária, que a gente chama de carbocátion, porque esse carbono está positivado. Esse carbono positivado vai grudar no Br-. E aí, pronto, já tinha entrado um hidrogênio, agora entrou o Br. Então o que aconteceu? Abriu a dupla, entrou o hidrogênio e entrou o Br. Só que foi um ataque eletrófilo, com cisão heterolítica, com ataque à densidade negativa, puxou os dois elétrons, que nem lá no outro NO2 puxou os dois elétrons do aromático. Puxou os dois elétrons,
virou um composto intermediário lá também, que tem um carbocátion. Aí o Br- se liga ao carbocátion e a adição fica completa, entraram os abriu a dupla entre os dois. É isso. Bom, mas existe também a adição com ácido bromídrico na presença de peróxido. Então, toda vez que você vê falar em regra de Karash, toda vez que você vê falar que está usando peróxido como catalisador, então é anti-Markovnikov. E anti-Markovnikov é o quê? O hidrogênio se liga ao carbono, nesse caso, menos hidrogenado. Então, a regra de Karash, que é anti-Markovnikov, fala o contrário. Mas quando que a regra de Karash acontece? Quando você tem uma adição de HBr e está usando peróxido como catalisador. Agora, nesse caso, o mecanismo não é de adição eletrófila, é de radical livre. E o mecanismo de radical livre, que nem a gente viu na substituição de alcanos, ele é um mecanismo que tem 3 etapas, uma etapa de inicialização, onde tem uma cisão homolítica, depois tem a etapa de propagação, quando forma bastante dos produtos desejáveis, e aí quando começa a formar muitos produtos indesejáveis, é a etapa de finalização. Bom, mostrando aqui, ó, a primeira etapa, ocorre a cisão homolítica do HBr, porque 2 hidrogênios do HBr vão incorporar no peróxido. Esse grupo oxigênio ligado em oxigênio aí configura um peróxido. O oxigênio tem NOx-1 aí. E esses hidrogênios vão do HBr, vão, depois de sofrer cisão homolítica, esses radicais vão formar ligações covalentes com entre esse grupo de oxigênios, formando produtos mais estáveis. E o que sobrou? Bom, sobrou 2 radicais de bromo. Isso não é ânion. Aí não tem carga nenhuma, tem o mesmo número de prótons e elétrons. Ele ficou com o elétron dele, o bromo. Está com 7 em volta aí, beleza. Ele é neutro, mas é altamente reativo, porque essa ligação precisa ser feita de novo. Ele é altamente, então ele vai atacar a insaturação. Só que esse bromo, ele não ataca, ele também ataca o carbono mais hidrogenado. Então, quando tem presença de peróxido, acontece a cisão homolítica por causa do peróxido, forma radicais de bromo, que são altamente reativos apesar de neutros, e eles atacam a insaturação. Como? Ele pega um elétron do carbono ali, ó, tá vendo? Pega um elétron do carbono e o outro carbono fica com o elétron dele. Ali foi uma cisão homolítica também, o bromo já se ligou, e esse radical, como qualquer radical, é altamente instável e reativo. E ele vai atacar outra molécula de ácido bromídrico, promover a cisão homolítica. Enquanto estiver formando o produto desejável, a reação acontece, a etapa é de propagação. Mas quando começa a formar produtos indesejáveis demais, em grande quantidade, aí sim chegou a finalização do mecanismo de radical livre e a reação acaba.